Pronto. Fala, Tainá. Tainá, né? Isso. É, que tem um teu colega que é o Tainã. Tá bom. Vamos lá. Quanto à questão energética, porque já que solar e eólica deixam de ser renováveis e passam a ser inesgotáveis, eu estava pensando se teria alguma energia que pode ser considerada então renovável. Aí eu pensei que a grande maioria delas ou elas estão, né, inesgotável, geotérmica, hidrelétrica, tudo mais, ou se não, e não renovável, como o petróleo, teria carvão mineral também, acho que nuclear ficaria em não renovável. Aí eu pensei em biomassa ou biodiesel, mas aí elas também não seriam renováveis, elas seriam reprodutíveis, né? Exatamente. Vocês vão ver que pouquíssima coisa acaba ficando no campo dos renováveis. Ou seja, aquela classificação que abrangia tudo, atualmente não abrange quase nada, né? Você podia pensar em biogás, por exemplo, lenha. Lenha é renovável, contanto que você retire lenha num ritmo que permita a renovabilidade dela. E é complicado fazer isso, porque nunca isso vai acontecer. Dificilmente um país que dependa de lenha, como o consumo de lenha está crescendo muito no Brasil, nesses últimos anos, tem um aluno de mestrado vendo isso. Ela, embora seja renovável, ela pode deixar de ser, porque você vai desmatar áreas e não vai ter mais lenha, né? Então, olha só a importância, Tainá, de fazer essa diferenciação no caso das biomassas que você citou, né? Porque eu posso ter um país com uma matriz energética muito renovável, né? Que seria o status de um país assim, tipo Finlândia, Alemanha, alguma coisa assim, né? Só que se eu não souber que energia é essa, eu posso cair num erro. Pode ser um país com IDH baixíssimo, Mali, na África, por exemplo. Por quê? Porque eles vão estar usando lenha. Então, que tipo de energia renovável é essa que vocês estão usando? Então, tem que fazer a diferenciação, senão você vai achar que aquela matriz é da Finlândia e, no fim, é de Mali, ou vice-versa. Entende? Então, vocês vão ver que renovável mesmo, muito pouca coisa. São as florestas, que são renováveis, são populações de animais que são renováveis, alguns minerais são renováveis, como argila de sedimentação, que está lá no texto. Não a residual. Depois vocês vão ver lá no capítulo específico a diferença entre argila residual, argila de sedimentação, areia residual, areia de sedimentação. Tá? O sal, e também tem uma outra questão importante, que você pode, geograficamente, pensar assim, a energia geotérmica, ela é inesgotável, mas se naquele lugar, naquela escala local, eu usar muito do que tem lá, ali ela vai acabar. É igual se fosse um aquífero, né? Ali ela pode acabar, mas dependendo da escala, essa é uma outra questão também. Mas o geógrafo, ele tem que ele não pode fragmentar o ciclo hidrológico, ele tem que pensar, mas ele tem que pensar na questão do tempo, né, de renovação, mas na escala também, no espaço. Lá no capítulo tem uma parte sobre isso. Não se pode desconsiderar o espaço, além do tempo. Tá? Então, voltando à sua questão, eu não posso considerar eólica renovável, porque não há renovação de estoques, nem naturais, nem artificiais. O homem pode errar quanto for, vai continuar acontecendo, igual a eólica. Pode fazer tudo errado. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com a maremotriz, com a eólica, com a... O que vai sobrar aí? E você falar assim, biodiesel, ela é reprodutível. Né? Se você plantar aquelas plantações de dendê, ela é reprodutível. Ela será renovável
E no capítulo sobre biomassa, que é o capítulo 7, a gente mostra como o biodiesel pode ser renovável e sustentável quando os povos de diferentes domínios morfoclimáticos, principalmente amazônico, você tem muitas espécies oleaginosas que fornecem óleo de biodiesel sem ter que tirar a árvore, por exemplo, a copaíba. Então, veja, olha que interessante, o mesmo recurso natural que fornece energia, ele poderá ser renovável ou reprodutível, a depender da forma como a gente se apropria dele. Olha como a coisa o buraco é mais embaixo ainda do que a gente estava. Da mesma forma, Tainá, que o peixe é um recurso natural? É. Biomassa orgânica? É. Mas ele pode ser renovável se você vai pescar em águas livres, ou ele pode ser reprodutível quando você o reproduz em cativeiro. Entende? Então, é a forma... Se você estiver reproduzindo espécies, vocês vão ver lá, de camarões, de ostras, de mexilhões, de peixes, em cativeiro e acelerando com ração, com hormônio, com não sei o quê, com parará. É igual uma granja. Uma granja, você está acelerando muito o processo natural para atender as demandas sociais. Isso aí não é mais renovável, é reprodutível. Agora, se os animais... é a diferença entre pesca e piscicultura, por exemplo. Tudo que acaba com cultura, ostricultura, piscicultura, agricultura, tudo isso é reprodutível. Tá? Então, o biogás, ele pode ser renovável, mas pode ser reprodutível também. Se eu pegar lixo e colocar em biodigestor para gerar mais biogás mais rápido. Entende? Ah, legal. Então, aquela lenha que você falou anteriormente, que é renovável, se ela vier de uma floresta reflorestada, ela é reprodutível, né? E você diria que tem uma tendência em ficar tudo reprodutível daqui para frente? Muita o que ocorre, olha, o que ocorre é assim, o planeta Terra, ele tem muito mais energia do que a gente pode imaginar. A gente nunca vai ter uma crise energética. É só uma questão tecnológica de fazer com que as fontes que já existem sejam mais eficientes. Mas só, por exemplo, a energia solar, por exemplo, é 99,9% de toda a energia da Terra. Então, é só uma questão de tempo, de ajuste, de tecnologia, para fazer com que dizer que não vai ter energia é uma besteira, é igual dizer que não vai ter água. Então, a tendência, Tainá, é de trazer tudo para o nível da reprodutibilidade, ela existe de fato. O Jonathan desligou o microfone dele. Por quê? Por causa do aumento das demandas sociais. Entende? Então, forçar com que a agricultura produza mais, com que a piscicultura produza mais, enquanto as demandas sociais estiverem crescendo, isso é uma tendência, porque se você falar assim, eu vou alimentar a humanidade com agricultura orgânica, não vai. Por enquanto, não. Talvez. Ou com roça, né? Não vai. Então, a gente também tem que desmistificar um pouco, porque tanto a grande produção quanto a pequena produção tem seu lado bom, seu lado questionável. Vocês vão ver lá. Não tem essa, assim. Uma coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça de cara não tem nada que, assim, a priori é ruim, a priori é bom. É igual a energia. Eu sou favorável a essa energia, a essa não. Como assim? Depende do contexto onde você está. Quais são os recursos energéticos que estão ali disponíveis? Tá? Então, tudo tem que ser analisado
num determinado contexto. Há uma tendência, sim, de ficar cada vez menos coisa na categoria de renováveis, simplesmente. E muito disso ligado a um determinado uso, que é a conservação, porque conservação é um uso, né, que se atribui a um domínio, por exemplo. Tá. Professor, eu posso fazer 2 perguntas que eu lembrei agora do vídeo, que eu tinha ficado na hora? Uma que você tinha comentado lá na palestra, que gás natural era melhor que eólica e solar. Não lembro se foi esses os termos que você usou, mas você até citou que na Inglaterra o gás natural estava apresentando, não sei se era uma demanda maior, mas mais investimentos, não lembro como era. E o outro é que você falou... Peraí, não falei isso, não. Gás natural é melhor que solar. Não foi bem assim. Então posso explicar? Posso fazer a segunda? Vai, termina então. Eu fiquei meio incomodado, falei exatamente isso, mas vamos lá. Não, ótimo, então você já responde. Então, aí você comentou que o Brasil tem a matriz hidrelétrica de 80% nessa matriz energética, né? Não, elétrica. Pessoal, não confunda matriz energética com matriz elétrica. Não, hidrelétrica, eu falei. Não existe matriz hidrelétrica, existe matriz elétrica. Ou seja, como é que o país produz eletricidade? A China é quase tudo queimando carvão, etc. Nós, aqui, é basicamente hidroeletricidade. Mas tem outras também. Sim, né? sim. Tem termoelétrica, etc. Tá? Então, essa é a matriz elétrica. Agora, a matriz energética de um país envolve tudo, até o combustível que os carros usam, tudo. É outra coisa. Tá, mas se eu lembro bem, você comentou isso, a maneira que foi comentada é como se todo mundo que desejasse ter hidrelétrica seria o melhor caminho. Claro. Sim, só que eu sempre ouvi falar que o Brasil é dependente disso, isso é ruim. Então, o melhor caminho não é a diversificação Mas ruim por quê? Então... Por que você tem uma matriz elétrica à base de hidrelétrica? Se você tem um país tropical que chove muito, os rios são caudalosos, não está poluindo, a dependência seria se a gente tivesse termoelétricas, a gente ia depender do gás da Bolívia, ou imagina a dependência que a China tem de carvão, ou que os países têm que ficar lá diariamente, pondo toneladas de carvão nas termoelétricas, diariamente, gerando maior poluição. Isso sim que é vulnerabilidade energética. Então, assim, a questão de hidrelétrica, quando surge uma hidrelétrica, aquela polêmica, tudo, mas olha, qualquer país que tivesse rio com um relevo relativamente próprio, porque não pode ter só rio, né? Se for rio numa área muito plana, você causa um desastre igual eu citei lá, de Balbina. Então, se tiver as condições para isso, essa é a primeira opção. Por quê? Porque ela vai ter um impacto inicial, que muitas vezes, dependendo do relevo, vai ser menor. Né? Eu dou exemplo lá no capítulo 7, 8, de exemplos bons, exemplos ruins, né? de contextos em que a hidrelétrica não é a melhor opção. Então, mesmo assim, a hidrelétrica, ela pode ter contextos em que ela não é uma boa opção. Por exemplo, em áreas muito aplanadas, que você vai inundar áreas muito grandes para produzir pouca energia, igual Balbina. Né? Então, a questão do gás, eu tenho certeza que se os países que hoje usam nuclear ou termoelétrica tivessem condições para gerar energia elétrica bem feita, iam optar, porque é a energia perene. Né? E em questão de poluição não tem nem comparação. Né? Tem os impactos iniciais, mas eu queria dizer o seguinte, a questão do gás, você falou, eu não disse que o gás é melhor do que... Não. O gás, ele é melhor do que o carvão e do que o petróleo, porque a queima do gás é mais limpa. Então, o que está acontecendo no Reino Unido
é assim, uma queda vertiginosa do uso de carvão e um aumento muito acelerado do uso de gás natural. O gás natural é a fonte de energia que mais cresce atualmente, não só no mundo inteiro, como no Brasil também. Tá? E em termos percentuais, a eólica cresce muito também. Vocês vão ver isso nas matrizes aí do livro. Tá certo? Então, o gás aqui, o gás, ele é considerado, assim, olha, nós não vamos chegar a ter um mundo movido a eólica e a solar ainda, tá muito longe disso. Mas muito longe disso mesmo. Não há como atender a demanda de energia do mundo com solar e eólica ainda, enquanto estamos bem longe disso. Mas como é que dá para dar uma melhorada nisso? Usar mais gás dos hidrocarbonetos, dos combustíveis fósseis, é o mais limpo. É a queima mais eficiente. Então, o gás ele é considerado uma fonte de transição de uma matriz poluidora, como é a que a maior parte do mundo tem hoje. Se você pegar a média mundial dos países da OCDE, eles têm assim, tipo, entre 13% e 20% de energias renováveis, e o Brasil está em 50%. Então, para fazer a transição de uma matriz altamente poluidora para uma matriz totalmente limpa, como a eólica, a gente não vai dar esse salto assim, passar do sujo para o super limpo. Vai ter uma transição, e essa transição ela será feita pelo gás, com certeza. Tá certo? E tem impactos, tá? Vocês vão ver que no capítulo 9 dessas energias, não é assim. Aquele capítulo é bom porque ele dá uma desmistificada, né? Energia eólica tem suas limitações, tem suas restrições, tem impactos muito menores, mas tem. Então, e não é qualquer lugar. Uma das maiores restrições é assim, eólica você só pode colocar onde tem vento. Vento constante. Então, só isso já é uma restrição geográfica muito importante, né? Certo, obrigado. Gente, eu acho que não tem ninguém na minha frente para perguntar, né? Acho que a minha pergunta vai sair um pouco das outras que foram feitas. Eu tô com um pouco de vergonha, porque eu acho que é uma pergunta meio boba, mas... Enfim. Assim, professor, na parte que fala que a gente liga muito a um recurso natural, a ele ser material, e aí fala que eles podem ser imateriais e ter um aproveitamento indireto, e aí dá o exemplo do parque ou da questão imobiliária. Tá. Eu fiquei pensando que se pode ser também... calma. Se isso se aplica ao uso de elementos ou recursos, porque essa que eu estou a dúvida, naturais, da parte da apropriação das religiões. Então, se alguma religião indígena ou uma religião de matriz africana, se é um recurso natural ou é um elemento natural. Bom. Aí, olha, aí tem outros conceitos, Sara, que são mais apropriados quando você fala a respeito disso. Porque a gente tem uma coisa que a gente chama de patrimônio natural e tem uma coisa que a gente chama de patrimônio cultural, né? Que eu acho que é o que você está mencionando. O patrimônio cultural, por exemplo, de religioso, de culturas tradicionais, talvez possa proporcionar um uso mais adequado de alguns recursos, etc., mas indiretamente, né? Eu não posso... atenção, o conceito de recurso natural ele tem um limite. Tá? Quando eu chego, ultrapasso esse limite, a geografia ela tem conceitos mais adequados. Então, quando você está falando de cultura, de religião, a gente está falando de outro tipo de patrimônio, que é um patrimônio cultural, que não é natural. E, por exemplo, às vezes surge a dúvida em relação professor, se eu especular uma área, ou fizer melhoramentos numa área,
para ela valorizar e para depois eu vender mais caro, eu não estaria, a mesma coisa da questão do imóvel lá, né? Eu não estaria me apropriando de um recurso natural, que seria o chão, que a gente tem que pisar, tem que estar em cima de algum lugar, né? Espera aí já dá uma escapada pela tangente também, porque tem outros conceitos, por exemplo, valorização do espaço, né, que cuida melhor dessa questão. Então, a definição, quando a gente fala... A diferença entre conceito e definição qual que é? O conceito é aquela ideia que se tem sobre algo, e a definição é a materialização dessa ideia através da escrita. A definição explica o conceito, por isso que quando você vai usar um conceito, ele tem que estar publicado em algum lugar, ele tem que estar escrito. Porque se ficar no nível só da minha ideia, bom, a minha ideia é assim, a do Thales é assado, a do Igor é assim, então a gente tem lá uma parte meio nebulosa que é em comum, mas a gente não sabe direito até onde vai, até onde vem. Então, por isso que é uma exigência que o conceito seja definido pela linguagem escrita, e é a linguagem escrita que materializa o conceito, que é a noção, né? Para, então, poder ser compartilhado por todos, pela comunidade científica, pelos estudantes, pelos pesquisadores, enquanto não for publicado e materializado pela escrita, fica complicado você usar. Tá? Então, a definição, o termo definição, ela delimita os fins, tá certo? Até onde eu posso considerar algo recurso natural, até onde ele não vai ser mais recurso natural. Eu dou alguns exemplos disso no capítulo, que eu não mencionei isso na fala, por isso que eu falo, é necessário ler o capítulo. Até que grau de transformação algo ainda é recurso natural e até que ponto ele, pronto, deixa de ser recurso natural. Né? Entendi, professor. Obrigada. De nada, Sara. Eu não sei se eu estou perdendo coisas que estão escrevendo aqui, eu prefiro até que vocês falem, porque eu não enxergo direito. E... até porque parece que as energias mais limpas geram algum tipo de impacto negativo. Olha, o Igor... Lá, você comentou aí que as eólicas também geram impactos, tal, enfim. Questão de migração de aves, já tem estudo sobre isso. É uma coisa muito, mas muito inferior a outros tipos de impacto que as aves possam sofrer, como fachadas de vidro, de prédios e não sei o quê, um monte de coisa, faróis e tal. Mas, tudo bem que existe, mas existem outros mais, assim, impactantes, né? No caso da eólica. Por exemplo, se você tem um gerador eólico entre um emissor de rádio e um receptor de rádio, ela vai interferir. Ela vai interferir. Por isso que, inclusive, no Reino Unido, eles estão colocando os geradores eólicos no mar. Né? Primeiro, por causa da maior constância dos ventos. E depois, porque a aeronáutica estava reclamando da interferência de sinais de rádio pelos geradores eólicos. Pra você ter uma ideia, não é pouca coisa, então, né? Se eles estão mudando até, não é pouca coisa. Então, mais uma vez, claro, tem energias muito limpas e tal, mas o que acontece é que se mistifica muito. Eu já discuti muito com pessoas que falavam assim, tinha que ser tudo eólico. Eu falei, não dá para ser tudo eólico. Nem que eu cobrisse o território inteiro de gerador eólico, eu não ia conseguir gerar energia. Quando estava a discussão sobre Giral, não sei se foi Santo Antônio, lá na Amazônia, que vinham celebridades, né? Celebridades globais vinham falar, não, as hidrelétricas na Amazônia tem que ser eólica, tem que ser solar.
Ai, aí dá vontade de ir, né? Aí você pega o mapa de potencial eólico do Brasil, lá é zero, lá não venta. Pega o mapa de potencial de energia solar do Brasil, lá é zero. Porque, embora esteja próximo da linha do Equador, é coberto de nuvem o tempo inteiro. Então, essas energias, elas despertam, assim, muito interesse e muito... se mistifica muito essas energias. Então, vocês vão aprender a analisá-las de forma mais racional, mais analítica e, mais uma vez, dizendo, não há energia boa, energia ruim. Depende de como ela é feita, em que contexto ela está e como ela é gerada, né? A hidrelétrica é ótima, se o relevo, né, for apropriado, se não for, ela é péssima. E aí, pessoal? Eu tenho uma dúvida, mas acho que ela até meio besta, assim. Uma pergunta é meio besta. Você viu? A Sara falou assim, uma pergunta meio boba. Não, é importante saber. Que as definições, os conceitos, eles têm os seus né? Eles são definidos. E aí passou daqui, você pega e empresta um outro. Né? Fala, Tainá. Em relação a essa escala de tempo humana em que as coisas se renovam. Por exemplo, é uma escala de uma vida humana, aproximadamente 90 anos, e se a gente viver mais, 150 anos? Então, outras coisas, essa escala pode mudar? Não é a escala de vida, não. Porque um indivíduo, né, um ser humano, ele dura, sei lá, no máximo uns 100 anos aí hoje, vai. Pode ser mais e tal, mas é mais raro. A sociedade, ela é perene. Né? Se você pensar, há milhares de anos, né? Aliás, há milhões de anos, mas eu digo assim, em relação ao Homo sapiens e tal, aos caçadores-coletores, que já se configuravam, né? Está nesse livro aqui, eu até coloquei na bibliografia aqui, uma breve história da humanidade e tal, você vai ver que se eu for considerar, mas é uma questão interessante, porque, na verdade, não é nem um tempo, nem um outro, nem um individual, e nem esse da história desde que o Homo sapiens apareceu na Terra. O que se considera? Aquilo, dá para esperar, né? Nós vivemos uma sociedade hoje, dá para esperar que novas jazidas de petróleo se formem? Não. Dá para esperar que novas camadas de solo se formem para sustentar a agricultura? Olha, e a depender do clima e do tipo de rocha, pode até ser que se eu deixar uma área lá num clima muito quente e úmido, muita matéria orgânica já decomposta ali, e não mexer ali, e a rocha subjacente foi uma rocha muito friável, sei lá, o solo é uma coisa muito complicada. Aliás, o solo, vocês vão ver, é um capítulo à parte, como a água também. Por quê? O solo, eu poderia, dentro dessa conceituação do capítulo 1, considerar o solo como de aproveitamento material, porém indireto. Não é só o imaterial que é indireto. Porque para fins agrícolas, porque quando se aproveita o solo para fins agrícolas, eu não quero solo, eu quero o que eu estou produzindo em cima. A demanda é pela mandioca, pelo milho, pelo feijão, não é pelo solo. Mas ele está dando suporte, né? Então está tendo um aproveitamento. Olha como a coisa é mais complicada. Agora, se você usar o solo para fins de aterramento sanitário, para cobrir, né, ou fazer aterramentos, ele vai estar sendo material e diretamente utilizado, porque aí é ele, materialmente mesmo, que
que estaria em demanda. Então, gente, tem pano para manga aí. Por isso, olha, o capítulo 1 é importantíssimo que vocês leiam. Importante, leiam e releiam. E aí, cada recurso que aparecer na sua cabeça, você pensa, como eu classificaria isso? Mas e se eu mudasse a forma de me apropriar desse recurso? Ele mudaria de classificação? E se eu mudasse o tipo de uso, como eu falei, o solo para fins agrícolas, o solo para fins de... ele mudaria de classificação? Então, brinquem com isso, brinquem com essa nova classificação. Inclusive, até isso aí tem a ver com uma dúvida que eu tinha, de, por exemplo, você falar do solo, que ele pode ser esgotável por mau uso, e quando você fala, por exemplo, lá da biomassa, que aí ela seria reprodutível, mas ela depende do solo e esse, por mau uso, pode se esgotar e, por tabela, a biomassa se esgota também. Muito bem. Quando você tem a eólica, que é inesgotável, mas você tem a turbina, que depende de outros elementos, tipo os terras raras, que são esgotáveis. E aí você esgota as coisas por tabela. São. Aquelas, né? Tipo, as jazidas são bem menores, demandam bem mais... Quando as terras raras surgiram, eles chamaram de terras raras porque parecia terra e eles achavam que era rara, mas não é. Né? Para que as terras raras? Né? Porque com elas se faz superímãs, e quando você... superímãs, e para você manter um aerogerador daquele tamanho, daquele peso girando, esses ímãs vão ajudar a deixá-lo mais leve, né? Mas é uma questão interessante, vou voltar na questão da cana. A cana não pode ser chamada renovável por essas duas razões. Primeiro, porque ela não cresce sozinha, um canavial não cresce sozinho. E segundo, porque ela depende dos solos, e a depender de como se usa o solo, ele pode se esgotar. Se o solo se esgotar, não tem como cultivar cana. Então, esses esgotáveis, o solo, ele pode ser, sob um manejo adequado, indefinidamente renovável. Olha como está muito nas mãos da sociedade se aquilo vai se esgotar ou não vai se esgotar. Muito mais das características da rocha, do clima. Tal. Mas posso usar o solo de forma tão correta, né? E o conhecimento para isso já existe, que ele nunca vai se esgotar. Agora, eu posso pegar um solo muito mais, digamos assim, naturalmente renovável numa velocidade um pouco, né, mais... e esgotá-lo. Tá? Então, voltando àquela sua questão, o tempo não é nem o tempo meu, do indivíduo, que eu vou, né, da minha vida, e nem o tempo dos caçadores-coletores até agora. É aquele tempo. A demanda, ele existe hoje. Dá para eu esperar com que esse recurso se renove para a gente ter acesso a ele de novo ou não? Entende? Fala, Thales. Professor, acho que, complementando a sua resposta... Vocês estão me ouvindo bem para começar? Estou. Não, então tudo bem. Acho que um bom exemplo de um recurso renovável que talvez responda à pergunta da Tainá é o guano, o antigo fertilizante que era muito usado principalmente no século XIX, que era feito de cocô de uns pássaros marinhos e se encontrava muito em ilhas e ilhotas do Pacífico e do Atlântico e assim vai. Você precisava esperar lá uns 15, 20 anos para se formar uma reserva explorável, mas dava para esperar. No tempo de planejamento de uma empresa exploradora de guano, dava para esperar uma coisa do tipo. Porque, eventualmente, não se explorou mais porque outras formas de fertilizar o solo foram descobertas. Talvez, então, a gente chame de tempo social, né? Eu não sei como é que está no livro, não sei se está tempo humano, tempo social, não lembro como é que está. Mas surgiu essa questão.
Você está colocando um tempo social. O tempo humano fica um pouco vago. Humano que? Humano da vida humana ou da aparição do homem na Terra? Né? Acho que o tempo social talvez seja mais adequado, porque é nesse tempo que as demandas se modificam. Né? E se elas estão num ritmo X que dá para esperar, ótimo. Se não dá, o que o homem faz? Ele torna aquele recurso renovável reprodutível. Por exemplo, o nitrogênio, vocês sabem que algumas plantas fixam nitrogênio, né, da atmosfera no solo, daí as raízes absorvem esse nitrogênio. Então, e que é um dos macronutrientes, né, o nitrogênio. Vocês sabem, né? Se vocês fizeram pedologia, talvez, não sei. Muito bem. E o nitrogênio pode ser fixado se você faz uma rotação de culturas com algumas espécies, tubérculos e não sei o quê, que ajudam na fixação. Né? Então, ele se renova. Né? Ele se renova. Se deixar, ele vai. Só que o ritmo de renovação dele não é suficiente para atender às demandas sociais de produção de alimento. Então, o que se faz? Se fabrica fertilizantes nitrogenados que se fixam no solo. Então, hoje, vocês vão ver lá no capítulo 6, acho que inclui solos, que a humanidade, atualmente, fixa mais nitrogênio no planeta do que a natureza. Tá? Então, se não der para esperar, renovável, né? Não dá para esperar, a gente vai e acelera. É assim que a humanidade faz. O Tainan já deu uma bocejada, assim, que já deu um sinal de que... Eu posso perguntar mais uma coisa? Pode, Tainan. Quando você... É uma dúvida conceitual entre utilizado e explorado. Eu sei empiricamente dizer que o explorado seria mais agressivo, assim, mas... Socialmente... bastante. Mas e se quando a gente utiliza o conceito utilizado, dá a entender que ele está sendo bem usado e não vai se esgotar? Interessante essa pergunta, porque o termo explorado, ele socialmente tem uma conotação. E em termos de recursos naturais, tem completamente outra conotação. Quando você fala explorado ou exploração no meio social, você vai pensar em exploração de trabalho, exploração infantil, exploração, né? Vai ter uma carga pejorativa muito clara aí, quando você usa dentro da dimensão social. Agora, quando você usa na dimensão natural, no que se refere aos recursos naturais, explorar é a fase de estudo. Não é nem de se apropriar daquilo. Porque, por exemplo, em mineração, vocês vão ver no capítulo... Eu sempre falo, no capítulo... Nunca lembro direito que capítulo que é. Vocês vão ver no capítulo, acho que 6, as fases da mineração. Uma das fases é a de exploração. O que é isso? É o estudo para ver se aquilo é viável de ser explotado. Então, o ato de ir lá pegar aquele material é a explotação. Esse seria o termo mais correto, mas é um tanto geológico. Se o nosso colega da geologia assistir depois, ele vai nos... Eu sou da geologia. Você também é da geologia, Tainá? Sim. Então, veja, essa é a diferença. Primeiro se explora uma jazida, por exemplo, um poço de petróleo. Olha, o pré-sal, ele desde os anos 70, de 1970, ele está sendo explorado no sentido de estudado para ver se há viabilidade de produção. Agora ele entrou na fase que vem depois, né, que é a fase de produção. Tá? Então tem uma diferença aí se você está usando socialmente ou não. Agora, uma outra coisa, eu tirei o termo explorado da definição, lembra? Eu não sei se vocês repararam. Qualquer elemento que pode ser explorado, não.
Eu acho que eu substituí por utilizado, por quê? Se explora para quê? Para ver se tem, para quê? Para utilizar. Então, o objetivo final é a utilização. Tá certo? Se vai precisar ser explorado, é uma outra questão. Porque tem recursos que são tão abundantes que eles não precisam ser explorados no sentido de estudados, assim como a água na Amazônia. Você acha que a água na Amazônia precisa ser explorada? Não, ela só precisa ser captada e tratada e distribuída. Tá? Então, qual é o termo mais importante aí? É o utilizado. Porque o fim não é esse? Utilizar para alguma coisa? Tá? Ah, legal. Valeu. Eu acho que vai dar certo esse negócio aí, viu? Eu acho que a gente vai... Eu não sei quantos de vocês vão ter outra aula, 7h30, vão estar, tarará, né? Mas estava até pensando em começar um pouco mais cedo, para ver se a gente começa... É que aí tem gente que não pode, mas se a gente gravar... eu queria que vocês decidissem isso. Eu estou aqui em casa, não saio nada, eu ia comentar isso. na padaria, eu não saio mais. Eu ia comentar isso. Tive Covid no ano passado, em dezembro, mas mesmo assim eu estou tomando mais cuidado do que antes. Agora que tem reinfecção, para quem está chegando nos 60, pedir pista. Uhum. Eu ia comentar isso, se puder começar um pouco mais cedo, porque eu particularmente tenho uma outra aula agora, é que como o assunto aqui rendeu, Esse primeiro capítulo com certeza rende, porque a gente quebra uns tabus aí, uns paradigmas que faz a gente repensar tudo. Era essa a intenção mesmo. Tá? Então, vocês têm um grupão aí de WhatsApp, não tem? Então, combine entre vocês. O que vocês acham de começar às 6 e gravar? o pessoal já estava desde as 18, porque muita gente achou que era às 18, porque acho que teve um vídeo que você comentou que era às 18, que talvez você ia começar a aula. Você jogou meio 18, 18h30, aí muita gente achou que era às 18 até. Então eu me confundi, porque para outra turma eu falei, então tá, fechamos 18h30, né? Até marquei. Então eu achei que eu já tinha fechado com vocês 18h30. Então me desculpa aí para quem ficou esperando e as coisas vão se ajeitando. Então eu espero uma resposta de vocês ou já fechamos às 18? Vocês preferem consultar o pessoal aí no grupo de vocês? Para assim, ó, o professor está querendo começar às 18 gravando, porque parece que está rendendo ali e tal. Professor, posso falar? Fala, Jonathan. Hoje, na verdade, eu até cheguei atrasado, porque eu achei que ia começar às 7h30, e ontem a professora de TGI, ela mandou e-mail falando que não ia poder fazer aula na segunda, e mudou para terça-feira agora, e a aula dela começa logo às 6 horas. Aí eu vou ter um problema com isso, não sei. Mas quando for assim, vocês falam, professora, só que nós temos aula já marcada aí, vamos tentar arrumar outro horário? Porque o mais racional, o horário mais, assim, viável, seria esse intervalo aí da turma da tarde para a turma da noite, como eu falei, né? Pega quem está indo embora da faculdade e quem está chegando na faculdade. Então, não sei. Eu acho que se a gente gravar, Jonathan, depois também. Porque o problema é que você não vai ter oportunidade de fazer as suas perguntas ao vivo aí, que nem todo mundo fez, né? Certo. Eu vou verificar com ela se a gente consegue mudar isso, mas tranquilo. Qualquer coisa eu vejo gravado mesmo. Não, a minha pergunta é: eu aguardo uma resposta de vocês ou a gente já fecha na próxima terça-feira, às 6, gravando? Vocês não...
O grupo tem mais de 60 pessoas, vocês não querem consultar lá? Gente, tem que consultar, né? Aqui tem sem contar o professor, tem 13 alunos aqui na sala, né? Acho que vale a gente falar com as pessoas, que é a maioria, né? A gente está em minoria aqui. Tá, deixa eu marcar aqui. Já vou considerar como se eu tivesse já 18, tá? Esse aqui vem, é dia 27, 18 horas. Conversa sobre capítulo 2. Eu vou gravar a segunda aula, talvez amanhã, depois já estou mandando para vocês, tá? E eu também assim, aí vocês vão mandar na atividade, e aí eu vou corrigir, vou mandar, e a gente já fala, vamos ver, vamos mandando aí, vamos ver como é que dá, acho que vai dar tudo certo. Alguém tem... Professor, eu só tenho uma pergunta sobre o tamanho do trabalho, da primeira atividade, porque... Eu sempre vou mencionar isso. É só realmente para responder mesmo, ou tem que faz alguma coisa mais corrida, mais bonitinho, mais apresentável? Eu não mencionei nada Ou disso. bom senso? Olha, no geral, eu pedia uma página por atividade. Entende por quê? Porque eu imprimo tudo. Então, eu acho que eu acabei perdendo. Não, mas eu acho que eu não falei. Eu acho que você tem razão, eu não falei. Mas é assim, por quê? Porque nós estamos aí em período de pandemia, e eu começava a imprimir, e não tinha onde comprar tinta mais. E para eu corrigir, eu tinha que imprimir, fazer as anotações, escanear, mandar de volta, né? Aí eu comecei a limitar. É aquela coisa, para eu manter a qualidade, eu vou ter que diminuir a quantidade. Então, eu acho que uma página, sabe? Uma página com um tamanho de letra normal. Aí logo em cima já coloca o nome de todo mundo, já começa. Eventualmente, se você quiser mostrar uma imagem, né, e falar sobre essa imagem, você pode mandar ela paralela também, eu não preciso imprimir. Falou, professor, isso aí, essa imagem dá. Tá? Porque o meu maior problema é a impressora que emperra, a tinta que acaba, e aí vai acumulando, e depois fica mais ágil para eu... Mas pensa assim, uma margem normal, uma letra Arial 10, 11, sei lá, um espaço 1,5, espaço 1,5, porque eu costumo escrever nas entrelinhas. No que, né? Se fizer espaço simples, letrinha pequenininha, vai embolar tudo. Vocês passam isso para os colegas? Eu posso passar no... Faz um favor para mim, passa isso para os colegas e passa isso também, aquele formatinho padrão lá que eu pedi, GRN, Geografia dos Recursos Naturais, atividade 1, fulano, ciclano, beltrano, tá. Para mandar para o meu e-mail, não precisa mandar para o grupão. Aí eu corrijo, mando de volta para quem me mandou. E esse que me mandou vai se incumbir de repartir com os colegas do grupo as correções. Beleza? Com essa luz aqui na minha cara, tá? Tudo bem, gente? Vamos jantar, então? Seguinte, eu vou parar de gravar, vai aparecer no meu e-mail um link. Eu vou mandar esse link. Tá bom? Só o link? Ou eu posso até tentar fazer um upload, mas dependendo do tamanho, o YouTube bloqueia lá. A não ser que alguém saiba fazer. Aí, gentilmente, faça o upload para o YouTube e mande para o grupão. Tá bom, tudo bem, eu faço. Ninguém se manifestou, então eu faço, pode deixar.
Não, é que geralmente quando os professores eles gravam, aí vai direto para o nosso Drive. Eu não sei se isso é automático ou é alguma configuração. Esse é o caso, geralmente, que costuma ser feito. Por Até exemplo, porque o nosso drive da USP, o nosso drive da USP é infinito. A gente pode salvar praticamente 2.000, 3.000 gigas, fácil. então eu não precisaria fazer nada, é isso? Então, só eu tenho a subir. impressão No que é caso do Drive, automático, mas porque realmente quando os professores finalizam a gravação, daí eu entro no Drive pouco tempo depois, daí já tá lá. Aí eu acho que é automático. É? É automático. No meu o cursinho funciona assim também. Eu grava o vídeo, né? E ele abre uma Certo. pasta Ah, automaticamente tá. chamada Meet Report. Ah, tá. Já vai mandando o vídeo e o chat daqui também tira tipo uma foto do chat. Tá. Porque como eu mandei o link da sala para vocês, para o e-mail de vocês, então no e-mail de vocês vão receber o link da gravação. Opa! Então eu não vou mandar nada. Aí se não vou mandar nada, vamos ver se funciona mesmo isso. O Ricardo falou que funciona, a Liliane também, então tá ok? E se não receberem, aí ok. Boa noite. dá um aviso. Eu prefiro o YouTube, sabe? Eu prefiro fazer o upload no YouTube e colocar em domínio público, porque eu acho que, sabe, aí eu mando para alunos do ano passado, para quem quiser, para qualquer um que quiser, eu não tenho nada a esconder, não tenho nada a temer, só que aí vocês teriam que estar de acordo também, né? As aulas que eu mandava, tá? Domínio público YouTube. Aqui, vamos ver como é que a gente faz. Vamos jantar, gente? Estou com fome. Vamos lá. Tem que fazer janta ainda. Tá ok? Bom, beleza, professor. Tchau aí, boa Não noite. deixem de ler o capítulo 1. Não deixem de ler. A gente vai ler. Tá bom? Vai ler. Por mais que a conversa aqui tenha sido boa, que o vídeo lá, vocês gostaram, não deixem de ler. Ok? Tchau, professor. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.